Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. Depois de uma trajetória de sucesso na TV Globo, onde atuou por 26 anos, a jornalista paraense Cristina Serra deixou a emissora no ano passado. Nesse período, foi correspondente em Nova York, cobriu Brasília, foi repórter especial do Fantástico e formou na equipe de análise política As Meninas do Jô, no então programa do Jô Soares. Atualmente, se dedica a palestras, análises de conjuntura política do país e ao jornalismo ambiental. Escreveu o livro Tragédia em Mariana. Nossa conversa foi no Hotel Princesa Louçã. Cristina, muito prazer tê-la aqui no Papo no Tucupi. Você lançou em 2018 seu livro Tragédia em Mariana, que fala do maior desastre ambiental do Brasil. Será que, a partir de Mariana e Brumadinho, o brasileiro tomou consciência do que é uma crise, do que é um desastre ambiental? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer de você ter me convidado para estar aqui no Papo no Tucupi. Eu acho esse nome genial, né? Papo no Tucupi, ou seja, um papo entre dois paraenses, né? Que tem o que dizer sobre a nossa Amazônia. Enfim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que dois desastres dessa imensa magnitude, desastre socioambiental, né? Porque o número de vítimas é incomensurável, quer dizer, a gente sabe, são 270 mortos em Brumadinho, são 19 em Mariana, mas assim, como medir, né, essa perda humana, né? É por isso que eu digo que é incomensurável, inaceitável, e ambos desastres ambientais também, né? Mariana contaminou a bacia hidrográfica do Rio Doce e Brumadinho, o Rio Paraopeba. E eu te digo que o brasileiro ele pode ter se chocado com esses dois desastres, mas acho que a sociedade brasileira, sobretudo as instituições e representantes e autoridades e governos, não aprenderam. Por quê? Vou te dar um exemplo. O Congresso discute nesse momento a Lei Geral de Licenciamento, que é uma lei que vai estabelecer todo o regramento para o licenciamento ambiental de grandes empreendimentos, como são as barragens de mineração. E eu estou acompanhando esse assunto e, pelo que eu estou vendo até o momento, essa Lei Geral de Licenciamento, em vez dela tornar o licenciamento mais rigoroso, como deveria ser, né, no sentido de proteger a sociedade desse tipo de desastre, se ela for aprovada do jeito que está, e o relator da Lei Geral de Licenciamento é o deputado federal Kim Kataguiri, lá do DEM de São Paulo, se ela do MBL, né? Do MBL. Se ela for aprovada como ele está propondo, vai ser uma espécie de vale-tudo no licenciamento. E nesses dois casos, Mariana e Brumadinho, se você vai estudar o processo de licenciamento, você vê as falhas que aconteceram no processo de licenciamento. No caso de Mariana, falha no licenciamento da barragem de Fundão. No caso de Brumadinho, falhas na renovação do licenciamento daquele complexo industrial onde estava inserida a barragem que rompeu. Não existe uma lei de segurança de barragem? Existe uma lei de segurança de barragens, ela é de 2010. Na época foi um avanço muito grande para essa área, para essa questão das barragens de mineração no Brasil. Ela trouxe algum regramento para uma área onde não existia, né, não existiam normas, procedimentos, etc. Mas ela, apesar de ser uma boa lei naquele momento, ela ainda tem insuficiências. Agora, com relação ao licenciamento, que é a origem da autorização para funcionamento desses grandes empreendimentos, o que existe são normas que foram estabelecidas pelo CONAMA, o Conselho de Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que atualmente está passando por um processo de desmonte praticamente, e no lugar dessas normas que foram estabelecidas pelo CONAMA, o governo e o legislativo, ou pelo menos parte do legislativo, querem criar esta lei geral de licenciamento. Que a gente tem que levar em conta que você pode ter uma lei com normas gerais, isso é importante,
Mas o licenciamento também tem que obedecer a questões específicas dos estados. Minas Gerais tem uma lei específica de licenciamento. Você acha que isso não é um grande problema, já que as próprias mineradoras se autofiscalizam, elas se autorregulamentam e o país não tem condição, às vezes, nem de fiscalizar o trânsito ou um pequeno incêndio na floresta. Não estou falando desse grande incêndio na floresta. Quanto mais fiscalizar a barragem. Isso aí não se torna um empecilho para que haja mais segurança? Não, eu concordo. Eu acho que não basta ter uma boa legislação. Você precisa ter, o poder público precisa exercer o seu papel de fiscalizar. E, de fato, as empresas, elas atuam com, as mineradoras atuam com extrema desenvoltura, né? Eu costumo até dizer, de uma forma até bem generalizando até, mas a partir da experiência que eu tive com a investigação do caso de Fundão, as empresas fazem o que elas bem entendem, né, nessa questão da fiscalização. No caso da Samarco especificamente, toda a investigação que está no livro mostra isso claramente. A fiscalização, ela tem que produzir um documento para provar para o poder público que ela que tá tudo bem com a barragem, que ela foi... que um especialista foi lá, examinou a barragem. Contratado por ela. Contratado por ela. Enfim, o especialista foi lá, investigou em loco, fez todo o levantamento, os cálculos, etc., e que está tudo bem. Agora, esse especialista é contratado pela empresa e, obviamente, ele quer receber o pagamento dele, né? Então, ele está na mão ali da mineradora e a mineradora só vai pagar se o laudo declarar o que ela quiser para ela dizer para o órgão público, olha, está tudo bem. Não é o órgão público que vai lá fiscalizar. Até vai, mas não é ele que atesta a estabilidade da barragem. Isso ficou muito claro em Mariana. O engenheiro contratado pela Samarco assinou o laudo, 4 meses depois a barragem caiu. No caso de Brumadinho, a mesma coisa. Os engenheiros da empresa contratada para dar o laudo de estabilidade assinaram, atestaram a estabilidade. 4 meses depois também a barragem caiu. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa mudar. Essa declaração de estabilidade, que é uma espécie de autodeclaração, realmente precisa mudar. Não sei te dizer qual é a solução para isso, mas examinar, por exemplo, a legislação de outros países talvez ajude. Se é o poder público que passaria a fazer isso, se, por exemplo, seriam engenheiros geotécnicos de universidades que seriam contratados pelo poder público para ir lá e fiscalizar. Ou seja, o que ficou claro, acho que a partir desses 2 desastres, é que essa declaração de estabilidade, a pessoa que vai dar o laudo, ela não pode depender da mineradora, ela tem que ter total independência para dar essa declaração de estabilidade. Pois é, Cristina, mas o que a gente nota é que não são apenas as empresas ou os técnicos. Por muitas vezes, os representantes políticos estão nas mãos das mineradoras, porque elas bancam as campanhas políticas não só no parlamento estadual, mas também no parlamento federal. Isso aí vai se alimentando esse círculo vicioso, digamos assim. Você acha que há um jeito para que haja uma legislação que penalize com rigor as mineradoras? Eu acho que isso aí é uma promiscuidade muito grande, né? E, novamente, no caso da Samarco, isso ficou claríssimo. Novamente, vou te dar um exemplo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi eleita em 2014, que foi a legislatura que eu examinei, porque o livro foi lançado em 2018. O acidente foi em 2015, né? Novembro de 2015. Isso, o desastre foi em 2015. Eu não podia esperar a legislatura de 2018, porque em 2018 eu lancei o livro, mas então eu botei o foco em 2014. 80% dos deputados estaduais eleitos em Minas Gerais tinham recebido doação de mineradora. Naquela época, o financiamento empresarial de campanha era permitido, hoje não é mais. Mas eu tenho certeza que ele continua de outras formas. Então, e aqui no Pará não é diferente. Aqui, com certeza, é a mesma coisa, se não pior, sei lá. Mas esse índice de 80% de deputados estaduais comendo na mão das mineradoras, é aquela velha história, não existe almoço grátis, essa conta vai ser cobrada. Quando estava se estudando o Código Brasileiro de Mineração, que é no Congresso Federal, também vários, eu não tenho percentual, mas vários parlamentares, deputados federais, que estavam discutindo o Código Brasileiro de Mineração,
também tinham recebido doação das mineradoras. Aí eu acho que não é nenhuma questão de lei, é o seguinte, o parlamentar que recebeu doação de mineradora, ele teria que se declarar impedido de legislar sobre aquele assunto, porque obviamente há um conflito de interesses aí, há um conflito ético, para dizer o mínimo, né? Infelizmente os nossos parlamentares, muitos deles, e sem querer demonizar a política, mas muitos dos nossos parlamentares, né, não têm o comportamento que deveriam ter nesse caso, que seria dizer, olha, eu não posso fazer parte dessa comissão, eu não posso discutir esse assunto, porque eu recebi doação de Eu tenho mineradora. interesse direto nessa questão. Mas não é isso que acontece, ao contrário, eles recebem, estão lá e acham que está tudo bem, que eles podem ser, e eles atuam de fato como porta-vozes das mineradoras, dos interesses das mineradoras. Cristina, o Brasil viveu o ciclo do ouro, né? O século XVII, também o século XVIII. O Brasil até hoje está na mineração. Pô, será que o Brasil não vai sair disso, de buscar da venda de commodities, uma coisa que sempre criou problema o Brasil, a mineração, e até hoje cria, né? No sentido específico de proteger vidas? O Brasil vive das commodities, né? Da exportação de matéria-prima, né? Desde que os portugueses botaram os pés aqui. Começou com o pau-brasil e é assim até hoje. É pau-brasil, foi mineração, madeira, o ciclo da madeira... Do ouro, né? Do ouro. O ciclo da madeira eu estou mencionando porque eu estou escrevendo um segundo livro e eu tive que estudar sobre a Mata Atlântica. Então conta aí pra gente o que é que vai ser esse segundo livro. Vou te falar já. Mas estudando daqui a pouco. Estudando a Mata Atlântica, claro que eu sabia que foi uma floresta brutalmente devastada, mas eu fiquei chocada, né? Como a indústria madeireira acabou, isso no sul e sudeste principalmente, acabou com aquele patrimônio biológico fantástico, né? Das grandes árvores, das árvores gigantes da Mata Atlântica. A gente vive fechado nesse dilema, né? Desde o dia em que os portugueses pisaram aqui até hoje. Eu não sei como a gente vai sair dele. Quer dizer, eu posso te dar assim, algumas pistas. Eu acho que o que o Brasil deveria fazer? Investir fortemente em pesquisa, ciência e tecnologia, investir maciçamente em educação, para que as universidades sejam cada vez mais esses centros de pesquisa e inovação. Não só as universidades, né? Eu acho que isso tem que ser estimulado, essa curiosidade científica tem que ser estimulada desde que a criança entra na escola. Isso aconteceu com outros países. A gente vê o caso da Coreia do Sul, que era um país que nos anos 60 tinha um PIB até inferior ao do Brasil. Como é que a Coreia do Sul é hoje esse gigante tecnológico? Porque investiu maciçamente em educação. Eu não vejo outro caminho. Agora, isso também não é política para um só governo. Tem que ser vários governos sequencialmente investindo maciçamente em educação com essa abordagem da pesquisa em inovação e ciência. Se nós seríamos capazes disso, eu não sei. O secretário de Ciência e Tecnologia do Pará diz que a Amazônia em pé, em relação à biotecnologia, pode se transformar no novo Vale do Silício, porque só tem aqui. Então, tem que transformar a biotecnologia em bioeconomia. Com certeza, eu não tenho dúvida, né? A Amazônia ela pode gerar divisas para o país, mas não dessa forma que o governo atual vê. Vamos derrubar, passar o correntão, como se diz aqui, né? Derrubar as árvores e plantar commodities, soja. Explica aí para o telespectador como é que é o correntão. O correntão é uma coisa pavorosa. Para desmatamento, né? Para desmatamento, né? É uma política, assim, é o método mais agressivo de destruição da floresta. Você pega um correntão mesmo, uma corrente muito grossa, liga uma ponta num trator, uma ponta no outro trator, e os dois tratores saem andando e aquele correntão sai derrubando indiscriminadamente todas as árvores, tudo que vê pela frente. Ou seja, aquela política da terra arrasada, não sobra nada, que é para limpar, né, o campo, digamos, a terra, para plantar soja, seja lá o que for, ou pasto, que é o mais comum. Na verdade, você derruba para criar pasto. Acho isso uma política suicida, sabe? A nossa floresta, a Amazônia, ela tem que ser preservada e ela tem que ser estudada justamente para você descobrir novos princípios ativos, para fármacos, para remédios, para cosméticos, enfim. Há uma série
de coisas que podem ser extraídas, entre aspas, da floresta, sem precisar derrubar a floresta. A floresta hoje vale mais em pé, obviamente, do que derrubada. Isso vários cientistas falam sobre isso muito melhor do que eu. Eu acho que é nisso que a gente tem que investir. Seremos capazes disso? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Fica a pergunta, né? Cristina, você tem uma experiência como jornalista, né? Atuou no jornalismo impresso, atuou na Rede Globo por mais de 20 anos, 26 anos especificamente, e esteve sempre no campo, né? No campo, percorrendo as coisas, e você decidiu fazer num suporte maior uma reportagem que foi o Tragédia Mariana. Como foi a experiência de fazer o seu primeiro livro? Foi fascinante, eu me reencontrei com a profissão de repórter, né? É o que eu gosto de fazer no jornalismo, é ser repórter. Eu até ocasionalmente trabalhei como comentarista e tudo mais no programa do Jô, mas o que eu gosto é ser Era uma repórter. das meninas do Jô, né? Eu era uma das meninas do Jô, foi uma experiência de 4 anos que foi maravilhosa, foi um exercício muito legal, porque você dar opinião, você precisa ter muita responsabilidade, né? Não é dar um palpite, não é o achismo qualquer. Então foi uma experiência muito boa, mas o que eu gosto mesmo é ser repórter, e foi a reportagem que me levou ao livro. Eu fui cobrir o desastre lá em Mariana como repórter, na época eu ainda estava no Fantástico, e percebi que ali tinha material e tinha assunto para um livro. Então, o livro Tragédia em Mariana é um aprofundamento daquela reportagem, né? As reportagens que eu fiz para a TV, elas foram um ponto de partida para o livro. E aí eu trago no livro uma série de elementos que nunca foram divulgados pela imprensa. Tem muita coisa inédita no livro que só está no livro. O livro é uma grande reportagem porque é o que eu sei fazer. Então foi um reencontro com a minha profissão porque eu pude me aprofundar como repórter, sabe? E isso só reforçou a crença para mim de que a matéria-prima do jornalismo é a reportagem, e a gente precisa cada vez mais de repórteres em campo. Agora, recentemente, essa cobertura dos incêndios florestais na Amazônia só provou isso. A imprensa demorou a entender a gravidade, a imprensa nacional de uma maneira geral que eu falo, demorou a entender a gravidade desse desastre, demorou a botar repórteres em campo. E só quando você bota repórter em campo é que você traz para o público o verdadeiro entendimento do que está acontecendo ali. A partir dessas informações, como é que você analisou a cobertura da imprensa e até a reação do governo em relação a essas queimadas na Amazônia? Primeiro, o Bolsonaro desqualificou o INPE, depois disse que não tinha dinheiro, depois disse que foram as ONGs que promoveram as queimadas. Ou seja, a reação externa foi muito grande. O governo, ele tenta criar uma atmosfera de desinformação, né? Nós temos um governo atual que desinforma mais do que qualquer outra coisa. Então ele cria alarde, né? Ele pauta e ele acaba pautando a imprensa até de uma forma que eu acho muito inteligente, porque eu acho que isso é uma estratégia do governo, não é uma coisa assim estabanada, que o Bolsonaro sai e fala assim, o que dá na cabeça dele. Ele pode até passar essa impressão, mas eu acho que há uma estratégia por trás disso. E com isso ele acaba pautando a imprensa, e a imprensa perde muito tempo repercutindo essas declarações aparentemente estabanadas e deixa de ir no essencial, no principal, que é botar os seus repórteres em campo, no local, para entender o que está acontecendo. Então, essa cobertura especificamente, ela ficou muito tempo no disse-me-disse dos gabinetes oficiais em Brasília e demorou a entrar em campo. E só quando você chega em campo é que você descobre, por exemplo, né, que até um repórter local lá de Novo Progresso já tinha apontado que tinha desmatadores, fazendeiros, que se reuniam num grupo de WhatsApp e que programaram o dia do fogo. Portanto, nós estamos falando de incêndios criminosos, não são incêndios acidentais. E é com essa perspectiva que você tem que cobrir esses incêndios aqui na Amazônia. Então, procurar a polícia local, procurar o Ministério Público local para entender o que está acontecendo. E a imprensa demorou a perceber isso. Se ela foi, digamos assim, desorientada pelas declarações do presidente ou não, eu acho que isso não serve como desculpa, porque eu acho que essa estratégia do governo Bolsonaro já está muito clara. Então deixa o disse-me-disse de lado e vai para campo. Está faltando reportagem. Pois é, o Grupo Globo tem um padrão de excelência, né, na reportagem, tanto na TV como no jornal, como
agora na internet também, agora não, já há bastante tempo na internet, mas parece que a TV Globo vem sendo o alvo principal do Bolsonaro em relação às questões do governo dele, as suas declarações estabanadas e outras coisas do gênero. Onde você acha que está caminhando o jornalismo? É tanta gente dando opinião, é muita opinião sem um fato relevante, sem estar ancorado em um fato real. Eu acho que existe uma poluição sonora no jornalismo, digamos assim. Tem muita gente dando opinião. Com o advento da internet, né, sites, blogs, podcasts e não sei o que, todos os recursos digitais são ilimitados hoje em dia, e o jornalismo está se apropriando disso, o que é muito positivo, mas não pode se apropriar disso, o conteúdo a ser oferecido, né, para os seguidores, enfim, telespectadores, ouvintes, etc., não pode ser só opinião, tem que ser jornalismo, e jornalismo é reportagem. Então, eu acho que está faltando que haja um fato isso. real, né? Tem que ter fato. Mesmo a opinião, ela tem que estar ancorada em fatos reais. Eu mesma tomo muito cuidado com o que eu falo e procuro sempre, tudo que eu falo, eu procuro me basear na minha experiência como repórter e não sair simplesmente dando opinião. Então, eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que o mundo digital te oferece N possibilidades, e é ótimo que seja assim, acho isso muito bom para o jornalismo, mas o jornalismo tem que se apropriar desta tecnologia a partir do que é mais fundamental no jornalismo, que é a reportagem. Essa é a matéria-prima essencial do jornalismo. Então, menos opinião e mais fato. Eu acho que é isso que está faltando mais. Agora, claro, isso custa caro. Jornalismo, informação de qualidade, Custa caro, né? apuração de qualidade, custa caro. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo essa crise também. Há uma crise econômica no jornalismo, né, que teve um impacto no jornalismo. Agora, o que eu acho é que a gente ainda está no começo dessa revolução tecnológica do jornalismo, e a gente vai ter que ver como resolve isso. O jornalismo impresso, para usar a palavra da moda, houve uma disrupção, né? Exatamente. Então, assim, mas a gente não pode, assim, essa passagem para o mundo digital do jornalismo, ou pelo menos para a preponderância do mundo digital, ela não pode ser feita a qualquer custo. Tem que ser preservado o coração do jornalismo, que é a reportagem. Por exemplo, falar em reportagem, no seu livro Tragédia Mariana, ficou bem claro, né, que a Samarco, que é uma empresa da Vale, não conseguiu, não tinha nem sirene para avisar o povo. Disse assim, olha, você vai para lá, se encontra nesse local e você conta a respeito de um personagem chamado Paula Geralda, né? Que ela sai com uma motoca, uma motinho e vem avisando o povo. Porque senão seria muito mais de 19 mortes, né? Certeza. Se ela não sai ali enfrentando aquela avalanche de rejeitos. Pois é, isso aí é a reportagem, exatamente, né? Isso aí você vai buscar o fato. Como é que foi você encontrar esse personagem por lá? Foi incrível, a Paula é um grande personagem, eu diria que é um dos personagens principais dessa tragédia. E é assim mesmo, do jeito que você falou, ela pegou, é uma motoca mesmo que ela tem, pequenininha, simplesinha, ela viu a lama se aproximando, ela estava na zona rural. Tem até um apelido, a motoca, né? A Berenice. Berenice. A Berenice é a moto da Paula. Ela estava na zona rural, mais ou menos na metade do caminho entre a barragem e o povoado de Bento Rodrigues. Quando ela viu a lama, ela não pensou duas vezes, subiu e foi até o povoado e ficou rodando o povoado até a gasolina da moto acabar, avisando as pessoas que tinham que fugir porque a barragem tinha rompido. Havia 400 pessoas naquele momento no povoado. 5 morreram, 395 se salvaram, graças a Paula, que foi a sirene que a Samarco não tinha. Que é um absurdo a Samarco não ter uma sirene para avisar, no caso de uma emergência, para os seus trabalhadores e para os povoados em volta. Essa cidade era Bento Rodrigues. Bento Rodrigues. E voltando àquilo que a gente falou no começo da nossa conversa de legislação, naquela época a legislação não obrigava que as empresas mineradoras tivessem uma sirene. Que absurdo. É o que é um absurdo. E numa barragem de alteamento a montante, né? Que é a mais perigosa. No contrafluxo do rio, né? Exatamente. No contrafluxo do rio, que é diferente do alteamento a jusante. Que é o método mais seguro e é o menos usado no Brasil. Custa caro, né? Toda a questão econômica. Esses dois desastres, Tito, se você for analisar resumidamente, é o seguinte: por que eles aconteceram? Porque
porque foram tomadas muitas decisões que privilegiaram a questão econômica, os lucros, etc., não gastar tanto, não investir tanto em segurança. Então foram privilegiados os aspectos econômicos em detrimento dos aspectos de segurança. É isso que explica os dois desastres. E isso também explica a reportagem, porque se Deus o livre que rompa uma outra barragem, o pessoal no Facebook vai dizer que foi mais uma conspiração contra o Bolsonaro, né? São coisas absurdas desse ódio que virou entre os bolsonaros, os petistas, principalmente, porque hoje todo mundo ou é fascista ou é comunista. Isso acaba nublando, né? Assim, borrando o debate que deveria ser real, né? Das coisas quando elas acontecem. Vamos aos fatos. O que provocou isso aqui? Tira essa discussão ideológica que está contaminando tudo, e isso tá tornando tudo muito difícil no Brasil, né? E tem impactos em todos os campos. A gente vê isso no jornalismo, na política, sobretudo, então nem se fala. E isso acaba atrapalhando até relações pessoais, entre amigos. É terrível isso. A gente vai ter que, de alguma forma, aprender ou reaprender a discutir as coisas nós baseados em fatos reais, e não nessa discussão ideológica que está nos levando a um labirinto sem saída, né? Hoje, se você me perguntar qual é a saída para isso que a gente está vivendo, não tenho resposta, né? Só Deus sabe. Cristina, o Jô, de uma certa forma, naquele Meninas do Jô, onde você participava, ele privilegiou, né, a opinião, mas sempre a respeito do fato da semana, que vocês iam para lá. Hoje, nós vivemos esse mundo do jornalismo opinativo via redes sociais muito grande. E aí há a questão do vazamento da Lava Jato, em que o Glenn Greenwald pega todas as conversas do Telegram da turma do Ministério Público, dos Deltan-Boys, né, digamos assim, com o Moro. E vai no programa, pela primeira vez, vai no programa no Roda Viva e dá a sua versão do jornalismo. Como você analisou esse caso, você que esteve na linha de frente por muito tempo? Olha, eu acho que o trabalho do Glenn, eu acho que ele está prestando um grande serviço à democracia no Brasil. Não há dúvida ali sobre um princípio fundamental do jornalismo. Se a informação é de interesse público, ela deve ser divulgada. E ele fez uma comparação que, quando eu estava assistindo, quando ele começou a ser questionado sobre isso, se era válido divulgar informações que foram obtidas por um hacker, portanto, por alguém que praticou um crime, ele respondeu de uma forma brilhante e que, na hora da pergunta, foi o que me ocorreu, que é o caso dos papéis do Pentágono, que ocorreu nos Estados Unidos, né? Que são os papéis do Pentágono, os documentos que mostravam que o governo americano estava mentindo para a opinião pública americana sobre a guerra do Vietnã há muitos anos, passando por vários governos. Nos dois exemplos que ele dá, ele mostra que são documentos que foram roubados dos seus órgãos, né, de órgãos do governo americano, mas que eles tinham tanta relevância para a opinião pública, né, que eles deveriam ser divulgados, e foram divulgados. E a gente está falando, papéis do Pentágono é um caso da década de 60, 70, né? E isso, inclusive, criou uma espécie de jurisprudência ali no jornalismo americano. Se o documento é de relevância para a opinião pública, deve ser publicado independentemente da forma como ele foi obtido. Isso não só para os Estados Unidos, isso ficou valendo para a imprensa mundial, inclusive aqui para o Brasil. A mesma coisa acontece agora com o Glenn. Os documentos, a polícia já sabe que um hacker invadiu lá o sistema, conseguiu as conversas do Telegram, e isso de alguma forma chegou às mãos do Glenn e ele está publicando. Isso não é crime, ele está exercitando seu papel de jornalista, e ele foi muito questionado sobre isso no Roda Viva, que eu acho também que é dever do jornalista questionar, seja quem for, né? O próprio Glenn não está imune a críticas. O que eu achei naquele programa especificamente é que os jornalistas, praticamente toda a bancada de entrevistadores, só se concentrou nesse aspecto e deixou de perguntar outras coisas importantes sobre o trabalho do Glenn. Achei que foi um tom de interrogatório, como se o Glenn estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, acho que ali houve um desequilíbrio muito grande, né, entre um jornalista que está prestando um serviço à opinião pública brasileira e a bancada que ficou mais preocupada
em questioná-lo, como se ele também estivesse cometendo um crime ao divulgar as conversas, em vez de aproveitar para questioná-lo sobre outros aspectos. Até mesmo conteúdo, né? Até mesmo sobre o conteúdo. Então, eu, como telespectadora, fiquei esperando ali alguma pergunta sobre isso. Mas, enfim, é aquilo que a gente estava falando. Todo esse clima aí que a gente está vivendo no Brasil acaba contaminando o próprio jornalismo, né? Então, ele foi muito questionado por um lado e não por outro. Mas, enfim, quem sou eu também para criticar o trabalho dos colegas? Eles estavam ali, fizeram o seu trabalho. De qualquer forma, as perguntas questionaram tanto o trabalho do Glenn que acabou dando a ele a oportunidade de deixar muito claro, né, que ele não está cometendo crime nenhum, ao contrário, está prestando um serviço para a democracia no Brasil e para o jornalismo brasileiro. Aplausos para o Glenn. Pois é. E quando começa a nossa entrevista ela vem ao contrário. Então eu pergunto para ti, como é que você começou no jornalismo, Cristina? Porque você vem aqui você vai fazer uma carreira nacional, mas começa aqui em Belém, né, num jornal alternativo. Conta um pouco pra gente. Sim. Como é que foi a tua carreira como jornalista. Eu comecei, eu costumo dizer que eu comecei no jornal Resistência, que é um jornal da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Editado pelo Macluf, Luiz Macluf de Carvalho. Macluf foi meu editor, inclusive, lá. Foi minha primeira experiência profissional como jornalista, porque eu, inclusive, era remunerada, né? Fiz várias matérias. Então, eu costumo dizer que é o Resistência, embora eu tenha tido uma experiência anterior, também no órgão de imprensa alternativa, chamado Nanico, que tinha uma circulação muito menor, mas foi realmente... Mas era daqui de Belém? Era daqui de Belém, era feito pelo Pedro Pomar, que era meu colega de faculdade. Filho do Pedro Pomar? Neto do Pedro Pomar, que foi do PCdoB, que morreu na famosa Chacina da Lapa. Chacina da Lapa. Lá em São Paulo. E o Neto tinha o nome, então, desse grande... Obidense. Hã? Obidense ou Santareno? Obidense. Não tenho certeza, mas enfim, o neto dele estudava aqui na faculdade junto comigo e fazia esse jornal. Mas enfim, era uma colaboração, né? Então eu costumo dizer que foi no Resistência, porque enfim, aí já foi uma experiência mais profissional. Aí eu fui para o Rio, eu ainda estava fazendo a faculdade, terminei a faculdade na Federal Fluminense e comecei a minha vida profissional, digamos assim, na grande imprensa lá. Onde estou até hoje, embora eu tenha um sonho de um dia voltar definitivamente para a Amazônia e conseguir, quem sabe, fazer jornalismo na Amazônia. Mas é aquela coisa, Tito, a gente tem planos, né, para a vida, mas a vida tem outros planos para a gente, por motivos pessoais, acabou que a minha vida ficou lá pelo sul, mas como eu tenho família aqui, eu vivo lá e cá, e enfim, quem sabe um dia eu consigo Cristina, voltar. E como foi a tua saída da Globo? Porque você era uma repórter de rede, foi para Nova York, ficou em Brasília, cobriu o Supremo Tribunal Federal. O escândalo do Mensalão, O né? escândalo do Mensalão, cobriu o Congresso Nacional, cobriu várias coisas, trabalhou no Rio de Janeiro também. Como é que se deu a sua saída da Globo? Você queria ser mais opinativa? Porque a Globo você tem que ter um pouquinho mais de entrar no padrão, né? Vou te ser bem sincera. Nos 4 anos que eu trabalhei no Meninas do Jô, dando a minha opinião, como a gente falou, baseada em fatos, mas era a minha opinião, a minha visão ou a minha percepção das coisas a partir dos fatos que eu cobria, porque durante todo o tempo, praticamente todo o tempo que eu trabalhei no Jô, eu ainda era repórter em Brasília, né? Então eu estava muito perto dos fatos. Eu nunca tive nenhuma interferência da TV Globo, da direção da TV Globo, sobre o que eu falava ali. Justiça seja feita. No Meninas do Jô, eu atuei com muita liberdade. Porque eu acho o seguinte, Tito, a gente não pode ter autocensura. Sim. Então, eu acho que o jornalista não pode ter esse medo e essa contenção e pensar assim, eu vou me conter porque eu não quero criar problema com a chefia. Então, eu nunca tive esse tipo de amarra. Eu dava a minha opinião, independentemente se coincidia ou não com a opinião do meu chefe ou da direção da empresa, e nunca fui questionada a esse respeito. Então, é preciso que se diga que realmente a Globo não interferiu na minha atuação como comentarista.
Agora, por que eu quis sair? Como você disse, eu tive 26 anos de atuação, eu fiz tudo que um jornalista acho que pode fazer dentro de uma TV, tendo sido correspondente internacional, que é uma coisa que todo mundo almeja, né? Eu trabalhei 3 anos em Nova York, foi uma experiência espetacular. Então, eu tinha uma história bem contada ali dentro, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito inquieta. Por que eu consegui ficar 26 anos dentro da Globo? Porque dentro da Globo eu fiz muita coisa diferente. Eu trabalhei em todos os telejornais, eu trabalhei em 3 cidades diferentes dentro da Globo, fiz Globo Repórter também, aqui na Amazônia, inclusive, fiz muitas séries para o Jornal Nacional. Eu estava muito realizada como repórter em televisão, mas faltava alguma coisa. E o que era esse algo mais? Eu queria ter um trabalho autoral. A televisão, é muito difícil você fazer um trabalho autoral na TV, pouquíssimos profissionais conseguem isso. Eu te diria que o Caco Barcelos é um que consegue fazer isso. Mas ele primeiro foi para o livro, né? Para depois chegar... Pois é. Então, foi com Rota 66. Pois é, exatamente. Ele tem vários livros, mas enfim, ele continuou dentro da TV e consegue fazer esse trabalho, mas são pouquíssimos. E eu queria fazer o trabalho autoral. Ah, mas por que você não tentou fazer isso dentro da TV? Porque a TV é uma estrutura industrial. Ela é uma máquina que tem que alimentar essa produção de notícias ininterruptamente. Um saco sem fundo, né? Não acaba nunca. São 5 jornais de rede, fora os jornais locais. Então você acaba ficando ali dentro daquela máquina, né? É tudo muito rápido e você nem se dá conta ali. Chega uma hora que, pelo menos comigo, aconteceu isso. Eu disse assim, não, eu acho que eu tenho uma história aqui completa, e eu estava já no processo do livro. Eu comecei a fazer o livro ainda na televisão e eu não conseguia terminar o livro. E eu tinha um prazo para entregar o livro e aquilo começou a me angustiar. Eu falei, eu não vou terminar esse livro do jeito que eu quero terminar, porque eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Tirei 2 licenças, ainda assim não foi suficiente. E eu me vi diante de uma encruzilhada. Ou eu continuo na TV, ou eu paro aqui e vou terminar o livro. Nisso, o meu contrato estava terminou em janeiro de 2018, e eu falei assim, eu não vou renovar o contrato e vou me dedicar ao livro. Foi isso que aconteceu. Eu avisei que eu não ia renovar o contrato, obviamente que a direção da empresa quis entender melhor o que estava acontecendo, eu fui muito franca, também tive razões de ordem pessoal para isso, e aí falei, olha... Nada a ver com opinião. Nada a ver com opinião, como nada a ver. O Chico Pinheiro recebeu um pito, né? Bom, mas eu sou uma pessoa assim, eu também sou muito parcimoniosa em opinião, em dar a minha opinião, como eu te disse, sempre ancorada em fatos. Mas existe essa percepção das pessoas do lado de fora da Globo, de que a Globo direciona e pode falar isso, não pode falar aquilo. De fato, na reportagem, existe um controle maior. Tem um manualzinho, né? Tem um manualzinho. Tem um manual, tem regras e tudo mais. Mas, como eu te disse, eu sempre pautei a minha atuação com muita independência, agora com muita responsabilidade também. Eu sei do que eu falo. Então, eu não falo as coisas à toa. O que eu falava, eu tinha base para falar. E é isso que te dá credibilidade, inclusive interna, não só perante o público externo, mas interno. Então, assim, eu tive uma relação bem resolvida, foi, digamos, um divórcio amigável. Com direito a love letter? Não teve love letter no meu caso, e eu acho também... O espectador não sabe, love letter é uma carta que carta de despedida. Mandava uma carta de despedida acompanhada de algum dinheiro. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que no meu caso não teve, porque aquela coisa, né? Uma coisa é quando o namoro acaba, né? Porque, digamos assim, um namorado chega e fala assim, acabou o namoro, né? Outra coisa é quando a namorada chega e diz assim, olha, vamos terminar aqui, eu estou partindo para outra, né? Talvez tenha ficado aí algum ressentimento por essa minha atitude de extrema independência, né? De dizer, olha, foi muito bom, mas acabou, muito obrigada, eu vou à luta. Mas, enfim, foi o que aconteceu e eu fui à luta, terminei o livro exatamente como eu queria, pude aprofundar a investigação e, por isso, modéstia à parte, o livro tem a qualidade que ele tem. Verdade, eu tive a oportunidade de ler o livro. E, pelo jeito, você gostou do suporte livro, porque já tem um segundo aí a caminho do prelo. Exatamente. Conta um pouquinho aí desse teu projeto. Então, como eu te falei, eu me reencontrei com a profissão a partir do livro, né? Porque é um livro-reportagem e eu já estou terminando de escrever um segundo, eu fui contratada por uma empresa
para escrever um livro que conta a história da preservação do mico-leão-dourado, que é uma espécie ameaçada de extinção, que quase desapareceu do planeta. Essa espécie só existe no Rio de Janeiro, em nenhum outro lugar do Brasil e do mundo, ela só existe no Rio, e ela conseguiu sair da situação de criticamente ameaçada de extinção para ameaçada de extinção. Ela ainda tem perigos aí que rondam a conservação da espécie, mas é uma história incrível. Para contá-la, eu mergulhei na história da devastação da Mata Atlântica no Rio, né, porque a espécie desapareceu, porque desapareceu a floresta onde ela vivia. Para quando o livro? Para o final desse ano ele está saindo. Então é um livro também... A mesma editora, Record? Não, vai ser uma outra editora, é um estúdio editorial do Rio de Janeiro, chamado Andrea Jacobson Studio, que é um luxo. Ela está fazendo a parte iconográfica do livro, está lindíssima. Uma espécie de Cossack Naif? Ela faz livros, assim, livros de arte apenas. Sim. E esse está tendo um tratamento assim, muito bonito, vai ficar um livro lindo. Cristina, para a gente terminar nossa entrevista, esse papo, porque eu continuaria ele direto, mas você sempre vem a Belém, qual perspectiva que você tem visto aí para o Pará, para Belém e principalmente para a Amazônia nos próximos anos? Eu acho que o Pará, tal como a Amazônia inteira, tem enormes desafios, né? Enormes. Assim, é uma tarefa para muitos governos sucessivamente, né? Se todos continuarem numa rota de respeito à floresta, de respeito aos recursos naturais, às populações tradicionais, eu acho que a gente tem como sair desse nó em que o Brasil se encontra, e especificamente a Amazônia e o Pará, como você perguntou. Eu acho que, sobretudo, acho que o ponto de partida, obviamente eu não tenho solução para isso, e acho que talvez nem os políticos, têm, na verdade, mas assim, seja qual for a rota que a Amazônia escolher e o Pará escolher, ela só será, de fato, sustentável a longo prazo, e ela só trará benefícios para essa população, que no Pará é extremamente diversa, porque ela vai do ribeirinho ao extrativista em pequena escala, aos quilombolas, até a população dos nossos grandes aglomerados urbanos, né? Ela só será boa para todos se todos forem ouvidos, se isso tudo for amparado em muito diálogo. Então, assim, isso é uma tarefa para várias gerações, Tito. Não é para esse governo, não é nem para o próximo, nem só para o próximo ou para daqui a poucos anos. É uma tarefa para gerações, ouvir todos, porque eu acho assim, isso eu sou convicta disso, só é bom para um se for bom para todos. Não pode ser bom só para mim, não pode ser bom só para você, não pode ser bom só para a população urbana, não pode ser bom só para quem vive de mineração, sabe? Não pode ser bom só para o industrial, nem só para a floresta. Tem que ser bom para todos, tem que incorporar todo mundo. O governo que não tiver essa perspectiva não vai ser bem sucedido, vai fracassar. O Bolsonaro parece que não tem, né? Pois é, ele não tem. Por isso que eu acho que esse governo não vai dar certo. Esse governo vai fracassar, eu não consigo ver uma perspectiva positiva. Mas, enfim, o desafio está aí, eu espero que, mais do que os governantes, hoje eu tenho, a minha esperança é na população. Espero que a população brasileira e a população paraense e da Amazônia estejam à altura do país que a gente tem, porque eu não tenho dúvida, o Brasil é um país fantástico. Eu amo o Brasil, amo ser brasileira, amo ser da Amazônia, mas a população precisa reagir e mostrar que está à altura da grandeza dessa terra. Obrigado, Cristina. Prazer conversar contigo. Foi um prazer imenso. Obrigada.